Olá, o programa Eclésia está de volta. O tema de hoje é sobre o livro de Apocalipse. O padre Guido Mutinelli sempre é um entrevistado oficial aqui do programa Eclésia, mas de maneira especial esse tema ele está conduzindo porque ele é doutor em Bíblia, ou seja, alguém que se debruçou, que estudou com mais cuidado a palavra de Deus e que pode falar com maior propriedade. E nós deixamos uma pergunta, né, Padre Guido, na saída para o intervalo. Sim. Afinal, o que é o juízo final? Você sabe? Você já leu sobre isso? Só que antes dessa explicação, Padre Guido Mutinelli, nós temos aqui uma novidade, uma surpresa para as pessoas que estão nos acompanhando. Fala de uma viagem. Que viagem é essa, Padre? É uma peregrinação na Terra Santa para o ano que vem. Olha, gente, passar a Semana Santa na Terra Santa. Viver os últimos acontecimentos marcantes da vida de Jesus lá no lugar onde tudo isso aconteceu. Uma iniciativa maravilhosa que queremos realizar com os nossos amigos telespectadores, né? Será uma emoção belíssima passar aquela semana lá na terra de Jesus e terminar com a bênção do Papa Francisco na Praça de São Pedro e logo em seguida esticar a nossa viagem em 3 santuários. No santuário do Milagre Eucarístico de Lanciano, no santuário do Padre Pio de Pietrelcina e terminar no santuário de São Miguel Arcanjo, que é bem perto, lá no sul da Itália, onde se realizam inclusive os exorcismos. Padre, além de uma experiência espiritual, de fé, vai ser uma aula, né? Uma cultura. Exato, vou ser não somente digamos, o guia orientador histórico, mas espiritual também de todos, né? Explicando tintim por tintim, né? O que aconteceu naquele lugar, na parte histórica da vida de Jesus. Passaremos por todos os lugares marcantes nos seus 3 anos de vida, para viver intensamente depois em Jerusalém o tema da paixão, da morte e da gloriosa ressurreição do Salvador. Meus amigos, trata-se de uma belíssima iniciativa e eu gostaria de contar com a vossa presença. E não sei se conseguimos transmitir já o número do telefone da agência. Sim. Em seguida nós já está aparecendo aqui na nossa tela, todos vocês que estão interessados, que querem passar a Semana Santa na Terra Santa, na presença do Padre Guido, da equipe do programa Eclésia, é só entrar em contato com a empresa West Travel, aí tem o telefone, conversem com eles e certamente eles vão atender cada um de vocês com muito carinho, com muita atenção, né, Padre? Será uma emoção extraordinária, Simone, porque quem vai na Terra Santa, para mim não é a primeira vez, digamos assim, o que nós vemos, o lugar que nós pisamos, a experiência de um povo que foi escolhido entre tantos outros povos para dar vida também a Jesus, ver o lugar de Nossa Senhora, ver agora o que sobrou com esses monumentos históricos de uma importância sem limite. Gente, o conteúdo da viagem, da peregrinação, vale até o sacrifício, até econômico, como se diz, né? Às vezes nós deixaremos de lado o conforto de uma noite de tantas horas ou de um almoço gostoso com todo o requinte, mas deixaremos de lado tudo para não perder esta oportunidade de viver intensamente uma semana diferente na mesma terra de Jesus. E não fique fora dessa. Padre Guido, vamos voltar para o nosso tema do juízo final, do Apocalipse, dessas linguagens. O senhor já nos orientou bastante para acalmarmos o coração diante da linguagem do Apocalipse, não ficarmos com medo. Mas a questão do juízo final, Jesus Cristo, ele, com a sua morte, salvou a todos nós, nos libertou. Aí aparece essa linguagem do juízo final, como se nós ainda precisássemos passar por algo ou algum acontecimento que
nos fizesse ir ou não para o céu, para perto de Deus? Como é isso? Perfeito. Na primeira parte do livro do Apocalipse, se apresenta Jesus com traje de cordeiro e com a ferida no peito. Será ele que vai realizar completamente o plano de Deus da vitória do bem sobre o mal. O mesmo Jesus, montando um cavalo branco, sinal de vitória, aparece nos últimos capítulos deste livro do Apocalipse. Será ele o grande vitorioso sobre toda forma de mal. E o livro apresenta o julgamento final, que acontece em 3 tempos. Primeiro, do ano 33 até o ano 95. Exatamente, 33 significa quando Jesus subiu para o céu, até o ano no qual São João escreve este livro. Padre, mas desculpa cortar o senhor, mas eu li por aí que Jesus Cristo voltaria como ladrão, na figura do ladrão. Isso é verídico? Isso é imaginação, padre? É uma imaginação. É uma imaginação. Eu vou explicar logo por quê. Meus amigos, prestem bem atenção. Um primeiro julgamento de 60 anos é exatamente devido às perseguições. São João fala que estes imperadores que fizeram as piores besteiras também tiveram um trágico final. Uma segunda parte do julgamento é do ano no qual está vivendo São João, no ano 95, quando o imperador era ainda pior dos outros. Inclusive representa este imperador com 10 cabeças, um monstro de 10 cabeças, uma das quais parece morta, mas que ressuscita, querendo dizer que, digamos assim, o imperador Nero tinha voltado a viver no imperador Domiciano, o nome dele. E a terceira parte, que é a mais dramática do juízo, o que irá acontecer depois. O que irá acontecer é representado por uma sequência de 7 pragas, de 7 grandes calamidades, onde, sinceramente, a morte se realiza em maneiras horríveis, animais, monstros, fome, bichos, uma situação calamidades terrível. Terrível. E, no final, até o mesmo dragão, que é o demônio, que parecia ser o vitorioso, é vencido. Tem até a tal da praga dos gafanhotos, né? Também. Inclusive o pessoal usa disso para fazer filmes, com gafanhotos por tudo. Nestes dias, estou dando esta aula do Apocalipse para um grupo de pessoas na minha cidade de Bauru. E falando dos gafanhotos, fiz uma pergunta. Sim. Os senhores e as senhoras estão lembrados em qual outra passagem da Bíblia aparecem os gafanhotos? E uma senhora logo me respondeu, nas pragas do Egito. Exatamente. E aproveitei para explicar até um paralelismo que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Exatamente, padre, porque lá no Egito aconteceu uma situação de praga, de desastre, que o Apocalipse, de uma certa maneira, repete. Exato. Não esqueça, Simone e prezados amigos, que o que foi escrito no Antigo Testamento é exatamente para testemunhar o Novo Testamento. E o Novo Testamento justifica o Antigo Testamento. Há um paralelismo. Há uma relação. Sim. Por isso, as 10 pragas. Está lembrada que a última praga do Egito foi aquela mais horrível, a morte de todos os filhos primogênitos dos egípcios, inclusive do filho do faraó. Foi exatamente diante da morte do menino que o faraó deixou o povo sair. Sim. E aqui no final do livro do Apocalipse, nós teremos praticamente muitas pessoas mortas e o poder do demônio ficou enfraquecido. E será aí que é afogado
no mar, que significa o mar do mal, e nunca mais aparece. Padre Guido, a figura de Maria, ela está representada no Apocalipse? Essa questão do dragão e da mulher grávida tem relação com Nossa Senhora? Sim. Esta imagem, a mulher revestida do sol? Do sol, exato. Esta imagem do dragão e da mulher grávida tem duas interpretações, as duas aceitas pela doutrina católica. Simboliza a perseguição do demônio contra a igreja, uma. Outra, do demônio contra Nossa Senhora. Padre, desculpa interrompê-lo novamente. O Papa Francisco falou numa de suas colocações, se não me engano, no Vaticano, que a igreja sobrevive atualmente e ela está firme na fé devido à prece e às orações dos simples, dos pequeninos, de quem não tem grandes instruções, grandes conhecimentos. É a dona de casa, é o lavrador lá no campo, é o operário, porque são preces puras, singelas, não que dos demais não sejam, mas ele quer dizer que são pessoas que têm menos oportunidades, talvez, que outras. E é isso que faz com que esse dragão do mal seja engolido pela terra. Tem a ver também com essa linguagem apocalíptica. Perfeito, uma colocação muito bem feita da senhora, porque é isso. É isso. Nós, inclusive, costumamos até dizer que aquelas freiras de clausura que nunca saem daquelas quatro paredes são o para-raio da humanidade. Nós usamos isso também na nossa linguagem. E ainda bem que existe um mundo da simplicidade, da pobreza, da falta de recursos e do grande apego para Deus. É verdade. E tomara que isso aconteça. O Papa... Olha, um dos últimos discursos, vale a pena dizer isso aos nossos amigos telespectadores, quando ele falou aos bispos do Celão, naquela tarde, 2 horas depois, o Papa viajou de volta para Roma. Ele disse para os bispos, pelo amor de Deus, que ninguém de vocês se coloque na cabeça de ser um príncipe. Porque sabemos qual é a vocação de ser príncipe, de subir mais ainda. E qual é a vocação de um servidor de Deus, né? Especialmente dentro da igreja. Padre, infelizmente, para encerrar nosso programa, eu tenho uma última pergunta. Já passou o nosso tempo. Para deixar um gostinho para um próximo programa Eclésia. Sim. A questão da Babilônia, ela é verdadeira? Que linguagem tem por detrás desse simbologismo da Babilônia? Babilônia significa a confusão. Certo? Vem da famosa Torre de Babel, voltamos ao Antigo Testamento, né? O homem que quis chegar até Deus e recebeu o castigo imediato da confusão dos idiomas. Isso aconteceu na cidade de Babel, aí vem a palavra Babilônia, a confusão. Também é usado por São João no livro do Apocalipse, referente exatamente até a uma cidade que deveria ter sido um modelo de santidade, Roma, que inclusive é chamada não só de Babilônia, mas também da grande prostituta, porque se entregou aos deuses. E representa esta mulher prostituta completamente embriagada. Seria a mulher vestida de púrpura? Sim, exato. E com esta cor que simboliza o vinho, né? E uma mulher, nós ficamos com pena diante de um homem embriagado, mas quando notamos que é mulher, ficamos com mais pena ainda, né? Porque a cidade de Roma caiu lá embaixo, no fundo do poço, como se poderíamos dizer, né? E adorando os seus deuses e querendo acabar e sufocar a religião. E quando falam, se eu estiver errado, o senhor me corrija, a questão de Jerusalém, que ela seria a cidade dos reis, tem relação? A nova cidade de Jerusalém. Aí chegamos à parte mais bela do livro, que é o último livro, no capítulo 21, quando, uma vez derrotado para sempre o mal, se cria um clima de festa, com uma cerimônia, digamos assim, de casamento, numa cidade chamada Jerusalém Celeste,
onde tudo é perfeito. 12, voltamos aos números, 12 portas. Tem relação com 12 tribos de Israel? Sim, o número 12 é o número da perfeição. Até os mesmos apóstolos, quando Judas Iscariote terminou a sua vida e se encontraram para pôr em prática o plano de Deus, acharam por bem, ainda no começo, de reconstituir o número de 12 e elegeram Matias. Padre, Sim. Com certeza, na nossa atualidade, nós queremos construir uma nova Jerusalém. Porque essa nova Jerusalém é um novo tempo de maior justiça, de maior paz. E nós falamos no programa de hoje, durante todo esse tempo, sobre uma realidade que não é distante da nossa. Embora com símbolos diferentes, o Senhor já explicou a maioria deles. Que mensagem o Senhor tem para cada um de nós, atualmente, em que enfrentamos situações complicadas, né? Tanto sociais quanto pessoais. Como o Apocalipse pode ser atualizado no nosso cotidiano? Sim, no nosso dia a dia eu usaria exatamente a mesma linguagem de São João. É uma mensagem de conforto. Também quando nós enfrentamos os nossos pequenos, digamos, problemas ou os nossos ventos contrários. Mesmo quando nós derramamos as lágrimas, porque as coisas não vão conforme o nosso gosto, não devemos nunca desesperar. Prezados amigos, vamos colocar os nossos problemas, as nossas angústias, os nossos fracassos também nas mãos de Deus, olhando para Ele, para que não somente tenha misericórdia e compaixão, mas para que nos ajude a sermos hoje melhores do que ontem, para que Ele seja o primeiro a nos reerguer. E nós sabemos qual é a dinâmica de Deus, né? Não somente coloca uma pedra por cima, diante de um passado não dos melhores, mas volta a sorrir, volta a transmitir a sua confiança em cada um de nós. Está certo. Padre, só para deixar um gostinho de quero mais em quem está nos acompanhando, porque o nosso próximo programa será esclarecimento de dúvidas que o nosso público enviou, inclusive sobre Apocalipse. Então, vocês que estão em casa, se você já enviou a sua pergunta, muito obrigada. E quem não enviou ainda, está aí o nosso e-mail, o nosso telefone para vocês entrarem em contato. Padre, deixa só um gostinho, não explica muito. O que é a profecia de Daniel, rapidamente? A profecia de Daniel. Daniel, em primeiro lugar, ele escolheu o mesmo gênero literário de São João neste livro do Apocalipse. Ele também escreveu usando figuras, imagens, símbolos, para dizer alguma coisa, naturalmente. Portanto, o livro de Daniel deve ser lido à luz da linguagem apocalíptica. É isso aí, é esse o tema que nós vamos abordar com mais cuidado no próximo programa Eclésia. E agora, eu vou pedir para nós encerrarmos com a sua intercessão, pedindo as graças de Deus. Certo, eu gostaria de dar um abraço a tantas pessoas nestes dias, Simone, até demais, né? De uma maneira especial, pessoas que até me telefonaram, né? até me convidaram a dar aula bíblica nas suas terras, né? Olha, dona Cristina, Roberto, de Teófilo Ottoni, meu grande abraço, a minha bênção e sempre bons amigos como nós nos conhecemos, né? Meus amigos, a bênção de serenidade, não fiquem assustados. Neste mês de setembro, olhem para este livro, né? Seria bom começar a ler a Bíblia do começo, e não do último livro, mas vamos ler com toda a liberdade. E, sobretudo, neste mês de setembro, vamos colocar a Bíblia bem exposta, aberta, uma flor na frente da Bíblia, chegando em nossa casa, um instantinho por dia, ler uma mensagem, faz bem. É um enriquecimento cultural e, sobretudo, espiritual. A minha bênção sacerdotal, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigada, Padre Guido. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam no programa Eclésia. E não esqueça, a nossa equipe, toda a rede Século XXI, vocês que estão nos acompanhando, o Padre Guido Motinelli, nós somos a igreja. Até o próximo programa.